Olá, sejam bem-vindos à nossa aula e nessa aula eu quero falar sobre identidade na pós-produção, isso mesmo. Durante os meus processos, os meus treinamentos, tanto de assessoria VIP como nos meus cursos, uma das coisas que mais me pedem é sobre identidade. Sérgio, eu quero ter uma identidade para todo o meu trabalho, eu quero que as minhas fotos tenham todas a mesma característica de cores. Eu tenho a certeza que você também já desejou isso e já sentiu dificuldade em fazer isso na prática. E o que eu quero dizer para vocês é que não é uma coisa tão simples quanto um preset que vai fazer com que vocês deixem de ter esse problema. Por exemplo, muitas pessoas acham que desenvolvendo o preset elas vão poder aplicar essa mesma predefinição em todas as fotos e automaticamente o trabalho vai ficar consistente e com uma cor desde o início até ao fim que seja semelhante. Mas a realidade é que não é bem assim, por vários motivos, e um deles principais é que, vamos colocar o melhor dos casos, mesmo ao trabalharmos num casamento com a mesma câmera e a mesma lente, nós não vamos ter os mesmos tons em todo o casamento. Porquê? Porque nós vamos ter variações de luz, nós vamos ter variações do ambiente e tudo isso vai fazer com que as fotos não fiquem no mesmo padrão. E o que é que pode fazer com que nós possamos corrigir isso? A pós-produção. E é isso que eu quero passar aqui nessa aula. Antes de mais, eu tenho que me apresentar. Eu sou o Sérgio Nogueira, eu sou fotógrafo e editor. Eu considero-me mais ou menos 50% de cada uma das descrições que eu dei anteriormente, porque hoje em dia não tem mais resultado final sem pensar muito bem nos dois processos de captura, na hora do clique, e o processo de pós-produção. Eu tenho a certeza que você já passou por essa dificuldade de pegar no seu preset personalizado ou em outro preset qualquer que tenha comprado, por exemplo, ou tenha baixado de algum site e aplicou isso numa foto. Naquela foto ficou perfeito esse preset. Aí quando você passa para a próxima foto, aplica a mesma configuração da foto anterior e fica totalmente diferente. Aí vocês podem achar que o defeito é do preset, mas a realidade é que não é. O problema é que nós temos luzes diferentes e nós precisamos pensar uma foto de cada vez. O que eu quero provar para vocês nessa aula é que nós podemos sim deixar as nossas cores com um tom homogéneo em todo o trabalho. Mas o segredo para isso, eu vou explicar para vocês o que é. O segredo para isso é treinar o nosso olhar. Isso vai ficar claro até ao final da aula, mas o segredo é esse. Eu vou repetir, treinar o nosso olhar. Eu quero passar para vocês aqui nessa aula o que 5% de conhecimento de Lightroom pode gerar uma transformação de 80% ou mais no resultado final. Então, se eu tenho uma coisa para pedir nesse primeiro momento, desapega totalmente do Lightroom, desapega das ferramentas todas que o Lightroom tem e foca essencialmente naquelas poucas ferramentas que vão ser necessárias para gerar o resultado final. E é isso que nós queremos, então, no fim, é o quê? É transformação, é resultado final. Mas eu quero alertar para vocês uma coisa muito importante nesse início de aula. É que todas as dicas que eu vou dar, elas não funcionam apenas para a minha fotografia. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de fotos sempre mais quentes. Todas as fotos elas têm essa característica de ter um tom um pouco mais quente do que o comum. Porém, eu quero que vocês se desapeguem disso, tá? Isso vai funcionar para qualquer tipo, para qualquer estilo de pós-produção. Então, tomem nota das dicas e não se apeguem à característica em si que eu vou utilizar no meu trabalho. E como exemplo do poder que a identidade tem no resultado final, eu quero mostrar para vocês um casamento e esse casamento ele teve vários prémios ele já foi muito reconhecido. Um dos últimos prémios que ele teve foi o Wedding Best, que é o melhor álbum de casamento do Brasil. E durante o concurso, uma das coisas que mais eu ouvi, mais elogios deram sobre aquele álbum, era a consistência das cores. Então eu quero mostrar para vocês só como eram uma parte dessas fotografias antes da pós-produção e como são essas fotografias depois de um processo de pós-produção. E vocês lembram-se do que eu falei antes? Todo o casamento, e esse casamento em concreto, eu fotografei apenas com uma câmera e apenas com uma lente. Eu fiz todo o casamento com uma 35mm e com a minha D750. E reparem como antes da pós-produção, as cores elas estão muito diferentes de umas fotos para as outras, sendo a mesma câmera, a mesma lente e o mesmo balanço de branco, que é uma dica que eu vou dar daqui a pouquinho. Então, mesmo assim, nós temos uma variação muito grande. E olha como depois de nós fazermos um processo de pós-produção,
nós conseguimos manter uma harmonidade em todas essas cores e fazer com que o álbum pareça muito mais consistente. Desde o início ao fim, nós mantemos a mesma tonalidade de azul, nós mantemos a mesma tonalidade dos tons de pele das pessoas e isso é muito importante e isso traz uma força geral ao álbum que não poderia ser avaliada em uma ou outra foto de forma individual. Aí vocês podem me perguntar, Sérgio, mas isso demora muito tempo para fazer? Isso é assunto para outra aula e para isso eu desenvolvi o método 5.0, onde eu ensino como nós podemos ter esse cuidado, mas de uma forma mais produtiva e fazer isso de uma forma mais abrangente. Mas isso, como eu falei, é assunto para nós vermos em outra aula. Como eu falei, uma das coisas que foi mais elogiada nesse casamento foi a identidade de cores da pós-produção. E olhem como eu trouxe isso para o meu trabalho, mas isso pode ser visto em várias coisas, até em exemplos fora da fotografia. Por exemplo, eu gosto muito de citar um exemplo de identidade na pós-produção, que é o exemplo da Susana Barberá. Nesse caso aqui, eu separei várias fotos e o detalhe é que todas essas fotos são de eventos diferentes, ou seja, tem fotografias de casamento, tem fotografias de ensaio, tem fotografias de família, retratos e até fotos com o iPhone, ou seja, fotos que não são profissionais. E aí olha como nós separamos fotos totalmente diferentes e elas conversam como se fossem uma família só. Então aqui eu gosto muito da identidade do preto e branco da Susana Barberá, mas isso não é só na fotografia de casamento. Olha como nesse caso nós temos uma imagem aqui do local onde foi gravado esse filme e olha depois da colorização, no cinema é um pouco diferente da fotografia, olha como as imagens colorizadas elas também têm uma identidade muito forte e todo o filme segue sempre nesse padrão de cores. E é isso que eu quero trazer também para a fotografia de vocês, para a minha fotografia e provar como isso é possível fazer tanto seja num casamento, como num ensaio ou em qualquer tipo de evento, mesmo fotografado com mais do que uma câmera. Então, vamos lá para a prática e antes de eu mostrar no Lightroom como nós podemos utilizar essas dicas para deixar as fotos, então, equalizar as cores do nosso trabalho, eu quero dar uma dica muito importante, que é sobre o balanço de branco. Qual é essa dica? É muito importante que nós trabalhamos com um balanço de branco personalizado. Isso porquê? A partir do momento que nós definimos um balanço de branco para um determinado ambiente, o ideal é que nós não alteramos esse balanço de branco dentro desse mesmo ambiente. E isso acontece quando nós fotografamos com o balanço de branco automático. Então eu recomendo que vocês não fotografem com o balanço de branco automático, mas sim com o balanço de branco em Kelvin. E ainda mais quando nós fotografamos com várias câmaras, ou mais do que uma câmara, nós mesmos, ou até com segundos e terceiros fotógrafos que têm câmaras da mesma marca ou de marcas diferentes. E cabe aqui explicar uma coisa também muito importante. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com um balanço de branco em 7140 Kelvin, tá? Esse é o balanço de branco que eu trabalho, é um tom mais quente. Porém, se eu colocar esse mesmo balanço de branco em outra câmera, mesmo da Nikon ou de outra marca qualquer, a tendência é que essa cor ela não seja igual ao balanço de branco da Nikon D750. Então, para isso, vai aqui já uma dica que vai mudar muito da fotografia de vocês. É que nós podemos personalizar esse balanço de branco. Ou seja, vamos imaginar um exemplo aqui. Eu trabalho com uma D750 e uma D610, por exemplo, tá? Pode ser com outra câmera qualquer. Se eu colocar ambas as câmaras em 7140, a tendência é que as cores não sejam iguais em uma e a outra câmera. Porém, nós podemos personalizar esse balanço de branco para que elas fiquem mais parecidas e também para que elas tenham uma característica mais nossa, uma cor mais parecida com o que nós buscamos no resultado final. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que nós podemos personalizar isso. Por exemplo, aqui na D750, no menu de disparo de foto, nós podemos selecionar qual o balanço de branco fica mais interessante para nós e nesse caso aqui, ó, então eu vou escolher temperatura de cor e eu já tenho aqui o meu 7140, então estou mais quente. Mas quem conhece a Nikon D750 é um caso específico dessa câmera. Ela tem os tons mais verdes, é característica da Nikon até como um todo. E então nesse menu aqui, ó, nós podemos personalizar esse nosso balanço de branco, ou seja, ele vai continuar a ser 1140, porém nós podemos defini-lo um pouco mais magenta nesse caso aqui, ó. Então eu vou descer aqui, ó. No meu caso eu experimentei, eu já fiz vários testes e a cor que eu gosto, que eu acho interessante para o meu resultado final, então é mais ou menos essa. Aqui eu só dou um OK
e já está personalizado o meu balanço branco. A partir daí, todas as fotos, em vez de ficar naquele tom mais verde, elas já vão ter um tom um pouco mais magenta. Então, vamos lá para a prática agora, e eu podia ter separado praticamente de todos os trabalhos, acontece isso, ou seja, vai ter essa variação de luz, variação de câmaras, mas eu escolhi duas fotos para deixar iguais no caso, que é um caso um pouco mais radical. O que é que aconteceu? Deixa eu contar para vocês a história. Eu fiz um casamento juntamente com o Guilherme Bastian, o nosso parceiro, que aparece também aqui em alguns vídeos. E durante esse casamento, o detalhe é que o Guilherme, ele tem uma forma de fotografar diferente da minha e ele tem um tratamento de imagem também diferente do meu. E o maior detalhe ainda é que eu fotografo com Nikon e o Guilherme Bastian fotografa com Canon. É isso mesmo. E o que é que acontece? As fotos elas têm cores completamente diferentes e na pós-produção nós precisamos deixar as duas acertadas. Então vamos passar aqui para o Lightroom e eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre essas duas fotos. Aqui eu separei essas duas fotografias então e desse lado eu tenho uma fotografia feita por mim. Deixa eu mostrar aqui o EXIF dela. Então aqui, Sérgio, temos uma foto aqui feita com uma 35mm 1.8, um NEF, né, que é um arquivo da Nikon, e nós temos aqui desse lado um arquivo da Canon, que foi feito por Guilherme Bastian com uma 35mm 1.4. E olhem, as cores são totalmente diferentes. Porquê? E o lugar é exatamente o mesmo. Até se vê aqui, o lugar que eu estou, aqui nesse canto da foto, é praticamente o mesmo lugar que eu fiz essa foto aqui, né? Só que são de lados opostos, né? Eu que estou aqui nas costas, os noivos estavam de frente para mim lá nesse caso aqui. E olha como nós temos duas fotos praticamente no mesmo lugar, mas com cores totalmente diferentes. E vamos imaginar que eu quero colocar uma foto do lado da outra no álbum. Olha como isso fica mal, as duas fotos assim, com cores totalmente diferentes. Então vamos lá fazer a edição. Vou começar por essa foto aqui. Eu vou fazer a pós-produção dessa imagem utilizando o meu preset básico, né? O meu preset que eu utilizo em praticamente todos os meus trabalhos. E vamos lá. O que é que eu vou fazer nessa imagem aqui? Vou aumentar um pouquinho a sombra. E eu vou clarear um pouco o rosto dos noivos aqui, que está um pouquinho mais escuro. Fazer um ajuste mais básico, tá? Esse aqui é um ajuste um pouco mais básico. E eu vou dar um efeito a essa imagem. Vou dar um pouquinho mais de... esquentar um pouquinho mais essa imagem aqui. Um pouco mais de contraste. Ok, ela já tem uma imagem praticamente... Já tem aqui uma imagem praticamente com uma edição básica bonita. Então, aqui tem a minha imagem e nesse verde, eu gosto às vezes de dar um efeito a esse verde aqui na Matisse. Se eu clicar nesse círculozinho, o que é que faz a Matisse? Ela seleciona apenas a cor em que nós vamos marcar aqui com esse círculo, tá? E a Matisse, o HSL é uma coisa que eu destrincho, eu falo isso com mais clareza em outras aulas, mas o HSL é uma das principais ferramentas que eu gosto de utilizar a meu favor no Lightroom. Mas, por exemplo, na Matisse aqui nesse caso, nós podemos mudar a tonalidade desse verde e deixar que ele fique mais intenso ou mais leve, mais outono. No caso, eu vou deixar um pouquinho assim, mais outono aqui, Vocês gostam do efeito? Eu gostei bastante. Olha aqui a diferença, antes e depois. Isso também faz com que a imagem toda fique um pouco mais quente. Só que olha o detalhe. O que é que eu fiz nessa imagem então? Apliquei o meu preset, eu dei um pouquinho mais de luz aqui no rosto dos noivos e a edição básica está pronta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar todas as configurações dessa fotografia, né? Eu vou copiar as mesmas coisas que eu apliquei nessa, exceto os ajustes locais, o crop e a remoção de manchas, porque isso é uma coisa individual para cada foto. Então, copiei, eu vou aplicar nessa foto aqui do lado e olha o que acontece. Ela fica totalmente diferente. Vamos comparar aqui uma com a outra. Vou deixar aqui uma do lado da outra. Olha como já temos dois resultados totalmente diferentes, sendo que foi o mesmo preset, a mesma edição nas duas fotos. Porém, como elas foram feitas com câmaras diferentes, com lentes diferentes, com marcas diferentes, nós não vamos ter esse resultado igual. Então o que é que nós precisamos fazer? Tem uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que se chama visualização de referência. Como é que ela funciona? Ela fica aqui, nesse cantinho aqui, na área de revelação do Lightroom, e quando a gente clica nela, abre aqui uma caixinha do lado de diálogo que fala assim: arrasta e solta uma foto para a tira de filme
para definir a foto de referência. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ok Lightroom, eu quero que essa foto seja a minha referência para eu editar essa foto aqui. E o que é que o Lightroom me permite? Que eu faça toda a pós-produção dessa imagem, mantendo sempre aquela foto do lado. Isso facilita muito para eu ter um termo de comparação, para eu não ficar mais com a comparação só nos meus olhos. Então eu tenho uma foto ali do lado e automaticamente eu vou conseguir fazer uma correção muito mais específica por ter aquela comparação ali do meu lado. Por exemplo, essas são duas fotos que poderiam ficar uma do lado da outra no álbum. E olha como assim elas não ficariam bem. Vamos lá, o que é que eu apliquei a mesma configuração nessa, só que olha como o resultado está totalmente diferente. A primeira coisa que é diferente é o quê? Olha como a sombra dessa imagem, ela está muito mais aberta do que nessa. Aqui nós temos uma imagem mais contrastada. Então o que é que eu vou fazer? Ó, 2 cliques aqui, uma dica bem simples também, 2 cliques e ele zera qualquer uma das ferramentas. Então, ó, eu zerei e eu vou tirar um pouco menos de sombra. Então eu vou querer a foto um pouco mais contrastada. Nesse caso, olha como os ternos aqui, ó, antes aqui estava assim e agora ele já começa a ficar um pouco melhor. Ok? Então o contraste está praticamente ok. Qual é a outra diferença muito grande? Existe um erro que é, na minha opinião, essa é a principal dificuldade que as pessoas têm de não conseguir acertar os tons das fotos, que a pessoa quer acertar toda a foto de uma vez só. E isso, infelizmente, não funciona. Infelizmente, porque seria muito mais fácil mesmo, né? Mas nós vamos precisar pensar nessa foto, nas duas fotos, por partes. Ou seja, eu vou ter que escolher uma parte da imagem para deixar igual à outra e depois eu vou-me cuidar de todos o resto dos outros detalhes que estão em volta, as cores que estão em volta. Nesse caso, o que é que eu vou escolher para deixar uma foto igual à outra? O tom de pele, que é a parte que mais importa para mim, né? O tom de pele é a parte mais importante da imagem. Então, nesse caso, olha como o tom de pele dessa imagem está diferente dessa. Qual é a principal diferença? Vamos lá, isso aqui é treino do nosso olhar. É que essa imagem ela está um pouco mais fria, vocês concordam? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a temperatura, né? Tanto na temperatura como no colorir, para que elas fiquem já mais parecidas, já melhorou muito, vocês concordam? Diferença ainda, essa foto está um pouco mais clara, então a gente vai fazer o quê? Vai escurecer um pouquinho essa imagem. Olha aqui como elas já começam a conversar melhor. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa, vou trazer um pouco mais de luz para os noivos, ó. Esse braço aqui está um pouco mais escuro. Um pouquinho mais aqui também. Essa noiva também está um pouco mais escura, Joyce. Esse casal é um casal de fotógrafos, então provavelmente eles até vão ver essa aula também. A Joyce e o Lucas. Olha aqui como nós temos um resultado já muito mais parecido. Qual é uma diferença ainda que eu percebo? Né? É uma coisa mais detalhada, mas tem uma diferença que eu percebo aqui. É que o vestido da noiva ele tem uma leve interseção de um tom assim, um púrpura nesse caso aqui. Então o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou baixar um pouquinho a saturação no HSL. Olha aqui a diferença, ó, para vocês perceberem. Ó, olha como esse tom invade um pouquinho o vestido da noiva e aí eu vou tirar um pouquinho a saturação dele para o vestido ficar um pouco mais claro, para ficar um pouco mais natural. Então olha só como nesse caso, duas fotos que eram completamente diferentes, nós deixamos as fotos praticamente iguais para que elas pudessem, por exemplo, num álbum, ficar uma do lado da outra sem ter algum problema. Ah, Sérgio, tinha como fazer melhor? Claro que sim, ó. Nesse caso eu não fiz o crop dessa imagem aqui, porque quando nós temos a visualização de referência ativa, ele não deixa fazer o crop. Então, ó, nesse caso, se eu quiser fazer o crop, ele pula fora da visualização de referência. Então, o que é que eu vou? Vou corrigir aqui o crop para tirar do canto ali. Depois eu ia ter que tirar no Photoshop, ali no cantinho. Um pouquinho mais e aqui está ok, praticamente. Então nós temos aqui as duas fotos no mesmo local, praticamente iguais, sendo fotografadas com câmaras diferentes. Ah, Sérgio, tem como melhorar? Tem sim, olha como o nosso verde aqui, ele está diferente desse verde aqui. Nós podemos fazer isso de duas formas, mas eu vou dar uma dica extra. Essa dica não deveria pertencer a essa aula, mas eu quero dar essa dica para vocês porque ela também é de muito valor. Então olha o que é que eu posso fazer. Nesse caso, o verde está diferente. Então nós podemos trabalhar apenas no verde criando uma máscara. E para isso, como é que nós podemos trabalhar com a máscara de intervalo? Olha só como é que ela funciona. No caso, o que é que o verde tem de diferente desse aqui? Ó, abri a visualização de referência para ela ficar do lado.
eu vou escurecer um pouco mais esse verde e eu vou talvez dar uma dessaturada nele, ó. Ele está um pouquinho mais saturado aqui do que aqui. Olha como agora, esse e esse, eles estão praticamente iguais, o verde, olha a diferença, antes, depois. Só que o que é que acontece? Como eu fiz um filtro gradual, eu tenho uma invasão de todas as outras partes da imagem, ó. Aqui a noiva, e eu não quero, eu quero mexer apenas no verde. O que é que eu faço para fazer uma seleção apenas do verde? Eu posso ir aqui, ó, já tenho essa minha máscara pronta e ela tem menos exposição e menos saturação. E eu tenho uma opção, sempre que eu faço isso no degradê, no filtro radial ou no pincel, eu vou ter essa opção aqui de máscara de intervalo. E o que é que ela me permite? Que eu seleciono aqui cor e quando eu seleciono cor, abre aqui um conta-gotas. Esse conta-gotas permite-me o quê? Selecionar uma cor que eu quero que fique evidenciada e a minha seleção passa a ser apenas daquela cor específica. Então olhem a diferença. Eu só tenho aplicado esse filtro, ou seja, só escureci apenas o lugar que eu pretendia e aí nesse caso eu tenho uma imagem muito mais perfeita. Então, nós temos aqui um resultado, essa foi uma aula da visualização de referência praticamente. Eu espero que essa visualização de referência ela seja muito útil para vocês, que vocês consigam aplicar isso no trabalho de vocês, seja em que tipo de trabalho for. E o melhor de tudo é o quê? É nós começarmos a treinar cada vez mais essa percepção de perceber a diferença entre duas fotos e cada vez menos precisar dessa visualização de referência, porque o nosso olho vai estar tão treinado que ele automaticamente vai perceber a diferença de uma foto para a outra sem precisar abrir essa ferramenta. Isso é o ideal ainda, mas sempre que vocês precisarem, vocês têm aqui a ferramenta, ela é muito útil. Sempre que eu faço uma análise final do meu trabalho, eu passo por essa ferramenta para ver se todo o meu trabalho tem consistência. E aí vocês devem estar a perguntar, Sérgio, mas nisso aqui tu trabalhaste apenas em uma imagem, como é que eu posso fazer isso num casamento completo? Daí, como eu falei anteriormente, eu desenvolvi o meu método 5.0, em que eu falo dele durante o meu curso de pós-produção, que ensina a fazer isso em escala, fazer isso em muitas fotos e para que nós façamos isso num tempo muito reduzido. Tem vários macetes, mas não cabe eu falar isso nessa aula aqui, então fiquem ligados nas redes sociais, sempre tem conteúdo muito útil e eu espero que esse aqui também ajude a transformar a fotografia de vocês e que deixe de uma vez por todas de ter esse pesadelo das fotos serem totalmente diferentes de uma câmera para a outra, de um fotógrafo para o outro e que os álbuns comecem a ter uma homogeneidade e que eles fiquem muito mais coerentes e que tenham prémios como eu tive, o prémio da Paula e do Walter, e uma das coisas mais elogiadas era a consistência de cores. Valeu, espero que tenha sido útil. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, qualquer dúvida, chamem e eu vou estar ao dispor para ajudar no que eu conseguir, tá? Valeu, obrigado, um abraço.